Começando mais um programa do Portal Arlindo Júnior e hoje nós vamos conversar com uma filha de lavrador rural e merendeira, estudou em escola pública, foi a primeira a se graduar na sua família, 22 anos atuando na área de educação e hoje professora efetiva. Converso com a professora Lilian Oliveira. Obrigado por aceitar o convite e participar desse programa junto com a gente. Eu que agradeço, Arlindo, é um prazer estar com você mais uma vez, né, que nós temos uma trajetória de caminhada juntas e hoje para falar um pouco da minha trajetória profissional. Então, né, eu sou de zona rural, meus pais são bem carentes, né, estudaram muito pouco, mas eles me incentivaram muito a trilhar o caminho da educação, até porque eu começo a minha trajetória na educação morando na escola, meu pai era caseiro de uma escola e a partir dali eu acho que eu me apaixonei pela escola, então a educação ela move a minha vida. Eu tive muitos momentos em que a educação ela transformou a minha trajetória. Eu fiz formação de professores na escola Oscar de Macedo Soares Saquarema. Meu primeiro emprego enquanto professora foi aqui em Araruama, no projeto Casa Creche. Eu fiquei durante 3 anos, depois eu fui para a rede particular. E em 2011 eu retorno para o município como contrato. E aí eu passei a trabalhar no Agostinho Franceschi como professora. Depois eu fiz o concurso público e passei, hoje sou professora efetiva do município de Araruama com muito orgulho, porque realmente ser educadora é o que me move. Essa sua origem na zona rural, né, é de Araruama, em que localidade? Mineiros, que é o interior do interior, que a gente fala que Próximo Araruama... de Aurora. Isso. Meus pais moravam ali, eu fui para uma casa que tinha energia elétrica com 10 anos. Então, morei em Mineiros até 10 anos de idade. Depois, eu fui para outro município, que também é zona rural. Meu pai mora ali próximo ao pedágio ali, mas já é Saquarema, fica na divisa ali. E eu vou para essa casa com energia elétrica com 10 anos. Eu falo que eu sou analógica por isso. Eu aprendi a pensar rápido, sem usar tecnologia. Acessei muito tardiamente as tecnologias, mas hoje sou grata por isso, porque eu acho que me forjou outro tipo de profissional. E o que te motivou realmente a ingressar nessa área de educação? Porque você, como você falou, começou ali naquela área rural, né? Você nasceu na área rural, você teve a oportunidade, e depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, de estar dirigindo uma escola exatamente dentro da área rural, né? Que é a Escola Agostinho Franceschi. Mas o que te motivou a investir na carreira realmente educacional? O que me incentivou, eu acho que foi a crença, sabe, na educação. Porque quando eu olhava para os meus pais, eu via que era pouquíssima perspectiva de vida por conta mesmo do acesso ao estudo. E como eles tinham vai para a escola, me incentivava, colocando em cursos, mesmo sem poder, com muito sacrifício, foi ali que eu percebi que era o único meio de transformação de vida. E aí foi isso, eu fui buscando caminhos, estratégias para estar me aperfeiçoando, estudando. Então, me formo em 2003, 10 anos depois, eu ainda lecionando, eu ingresso na universidade privada, que foi a Universidade de Estácio de Sá. Mas a partir desse momento que eu entrei na universidade, parece que o mundo se abriu para mim. E eu fui para uma área que eu achava que era uma fuga da educação. Eu fui fazer serviço social, achando que já tinha findado a minha carreira em relação à educação, estava um pouco cansada e tal, mas lá, com todos os acessos que eu tive, todas as literaturas que eu li, eu percebi que, na verdade, eu precisava daquela formação humana para retornar como uma educadora diferente. E foi através dessa formação que realmente eu me vi como outra profissional, porque o serviço social tem um olhar totalmente diferente, né, do pedagogo. Isso parece ter sido muito transformador na sua vida, Muito. né? Você ingressa na área de educação e se vê dentro do serviço social, onde você conclui a formação do serviço social, né? Então, assim, isso provocou uma transformação muito grande dentro da sua vida, não só profissional, mas dentro de casa, com a família? Como é que é isso? Muito, e a partir daí nasce uma militância, né? Eu me vi enquanto pessoa preta no banco da universidade, com 29 anos de idade. E a partir dali eu vi quão importante seria a minha atuação na educação, porque eu não iria mais permitir que os meus alunos chegassem com 20 anos de idade sem saber quem eles realmente eram. E
me ver enquanto pessoa preta, né, que não foi só esteticamente, eu tinha o cabelo alisado, não me via como uma pessoa preta, me via como traços de uma pessoa preta, mas não uma pessoa negra, preta, e foi no banco da universidade que isso se transformou a partir da leitura do livro Tornar-se Negro, da Neuza Santos. E aí eu vi a necessidade de retornar para a escola, continuar, na verdade, esse trabalho na educação, mostrando para os alunos a possibilidade de se ver como uma pessoa, como um indivíduo completo, entendeu? Não através do olhar do outro, do espelho do outro. A gente usa muito esse termo quando a gente fala da branquitude, né? Que a gente olha no espelho e se vê como o outro, não como você mesma. Então, a partir desse momento, nasce a minha militância na educação, para uma educação antirracista, e isso me fortaleceu, me trouxe para outros espaços, ainda quanto professora. E a partir dessa atuação, eu recebo convite para ser gestora daquela escola, da escola do bairro que eu nasci, que eu fui criada, onde que a minha família ainda mora. E aí tive a oportunidade de ser gestora nesse ambiente, nessa escola, proporcionando esses alunos acessos a informações, a transformação social. Nós tivemos até um prêmio nacional de ciências. Não é só se descobrir enquanto sua identidade racial, mas sim mostrar suas potencialidades e ali desenvolver suas habilidades. Não sei se você acompanhou, mas a escola era muito noticiada, com iniciativas e tal, e isso transformou realmente aquele local, assim, né? Para quem não sabe, Agostinho Franceschi, que ele fica num território perto do Casarão, né, Aurora. E aquele território, ele foi um território escravocrata, né? Então ali tinha venda de escravizados, e aí eu pude mostrar para o meu aluno que ele não é só aquilo, que a escola, que a educação iria transformar a sua vida. E isso eu acredito que eu conquistei, porque hoje eu encontro vários alunos que passaram por lá. Esse que eu queria falar, muitos projetos foram desenvolvidos dentro daquela escola, né? E até hoje eles funcionam. E você realmente é precursora disso. Eu vi em alguns momentos, né, durante esse tempo que a gente tem de convivência, o reencontro da professora Lilian Oliveira com esses alunos, né? Assim, e é emocionante você reencontrar esses alunos. Quanto tempo de trabalho ali dentro do Agostinho Franceschi? Foram 12 anos. Uma história. Como gestora, foram 5 anos. E realmente, assim, o que mais me impacta hoje, assim, é encontrar com esses alunos e eles falarem de forma muito aberta o quanto isso foi transformador na vida deles, o quanto aquela atuação profissional, o quanto aquela escuta, sabe, potencializada, de mostrar para eles o quanto eles eram capazes, até mesmo de contribuir para uma proposta pedagógica, porque eu tinha isso, sabe, a porta era aberta, os alunos podiam entrar na sala, propor atividades, assim como os professores. Então, isso para eles foi transformador, se veem como uma potência. Para além da questão racial, eles se viam como pessoas potentes, com expectativas e perspectivas diferenciadas. Porque você sabe, né, Arlinda, é muito complicado você criar uma perspectiva olhando para a sua ancestralidade. Quando você olha para o seu pai e para sua mãe, lavrador rural, merendeira, qual é a perspectiva, sabe? Como que você vai criar perspectiva se a sua ancestralidade ela não tem? Como? Através da educação, de possibilidade, de autoconhecimento. Isso te mostra o quanto você pode avançar. Então, isso era uma política constante na minha atuação enquanto gestora. Você acha que isso te permitiu uma profunda mudança, né, no modo de pensar, de agir? Porque a gente sabe que existe ainda, né? Eu não gosto muito de falar dessa questão de preconceito, né? Eu considero isso como um pré-conceito, né? Quando você fala da questão racial e da questão do negro. E você falou aqui que quando você escolheu o serviço social, né, como uma outra plataforma de estudo, você se conheceu melhor, né? E é a partir daí que você começa a levantar essas bandeiras, as políticas públicas em defesa do negro? Foi, a partir desse momento. E é tão constrangedor falar sobre isso, porque você passa pela formação de professores, ninguém fala sobre isso. Você passa por várias formações continuadas e ninguém fala sobre isso. E aí você vai para a universidade num curso que não é de pedagogia e você se encontra nesse lugar, né? E através disso, eu pude não só militar, mas também propor políticas públicas para esse município. Sabe? Em todas as reuniões e formações eu trazia esse assunto à tona, eu trazia as leis, que a gente tem uma lei de 2003, que é a 10.639, que fala da questão da inserção
no currículo a questão da cultura afro-brasileira, cultura africana, isso ainda é muito embrionário na rede, né? Existe ainda muitos desafios para a implementação, mas sim, no serviço social eu me aproximo da pesquisa também. Hoje eu sou pesquisadora da área, sabe? Eu tenho artigos produzidos, estou ingressando aí no finalzinho, vou te contar uma novidade aqui em primeira mão para você, que eu estou, né, num novo projeto, mas o serviço social me trouxe esse olhar diferenciado, porque o serviço social ele não olha o sujeito, o problema do sujeito, ele olha todas as condições sociais, a comunidade que ele está inserido, que a escola, por muitas vezes, não aponta o problema da família, o problema do aluno que não quer aprender. O serviço social me ensinou a olhar para além disso, entende? Então, quando eu pego um aluno que está muito agitado, e aí eu vou conversar com ele, esse aluno não dormiu, a polícia invadiu a casa dele, ele não tem comida. Isso o serviço social trouxe para a minha atuação. Parece que deveria ser uma coisa muito natural, mas não é quando você pensa nas relações dentro de uma escola. Então o serviço social me trouxe para esse lugar profissional, sabe? Desse olhar diferenciado. E como é que você consegue quebrar paradigmas em relação à questão realmente desse preconceito em relação à cor, em relação à questão racial? Então, a gente procura sempre trabalhar, Arlindo, com a questão da positivação do sujeito preto. A gente não trabalha a história afro-brasileira a partir da travessia do navio negreiro. A gente fala a partir de África, do continente africano, que são 54 países com diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de cabelo. E às vezes o que a gente acredita está muito atrelado à miscigenação, não. Está as características de diferentes países. A gente tem loiro, a gente tem negro de olho claro, a gente tem de pele mais clara, e a gente precisa trazer isso à tona para a gente não trazer o olhar eurocêntrico para dentro da escola. Então a gente vem quebrando essas histórias através de uma história afrocentrada, que a gente traz a África para o centro, e a partir daí a gente trabalha a positivação desse sujeito. Porque quando os europeus sequestraram, né, as pessoas pretas, escravizaram, elas sequestraram também todo o conhecimento, toda a essência. Então, não foi só a força física, sequestraram também todo o conhecimento. Então, existiam matemáticos, arquitetos, médicos, reis e rainhas. E através dessa perspectiva de uma pedagogia positiva, a gente traz para os nossos alunos outro olhar para si mesmo e para o todo. Como é que é ser mentora de letramento racial? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. É um pouco disso do que eu já falei, né? É trazer, né, através de formações continuadas, através de reuniões com os pais, essa questão mesmo, sabe, de se amar, de se olhar no espelho, de se ver enquanto potência, de amar a sua cor. Eu tenho um filho de 5 anos, né, que é o Akia. E eu trabalho isso o tempo inteiro com ele, quanto ele é bonito, quanto ele é inteligente. É um pouco disso que a gente traz dentro dessa pedagogia do afroletramento, sabe? Dessa positivação e do conhecimento. Não tem como você trabalhar a autoestima daquele sujeito sem trabalhar a potência que a sua ancestralidade tem. Então, por isso a gente traz a África para o centro, né, dessa discussão. A partir daí, esse aluno se vê não nessa condição de escravizado, mas de uma condição de sujeito potente, sabe? Então é um pouco disso que eu trago na minha mentoria. Trabalhar a educação antirracista dentro da sala de aula. Como é que é isso? Né? De forma igualitária, mostrando que é possível, né, você vencer tudo isso, né, porque você lida com todos os públicos, lida, né, com todas essas pessoas dentro da sala de aula. Como é que é para o educador, o professor, né, coordenar esse trabalho, né, levar para o aluno esse esclarecimento, tentar mostrar dentro da sala de aula, né, a questão da educação antirracista? Você começou com uma palavra muito potente, que é o preconceito. A partir do momento que você trabalha essa formação e você cria um conceito de positividade, né, um conceito de que é importante trabalhar também outras histórias para além da história que lhe foi contada, né? A gente até pouco tempo falava de descobrimento do Brasil. Hoje a gente não fala sobre isso, a gente fala de invasão, de apropriação, porque já existia um povo indígena. Então, essa perspectiva ela precisa estar permanentemente dentro da escola, precisa conhecer outras histórias que não é essa que nos foi contada através dos tempos, para a gente desconstruir essa ideia de que só existe uma história. Chimamanda, ela fala o perigo da história única, porque até pouco tempo a gente só escutava a história na perspectiva do colonizador. Agora não, a gente traz para dentro da sala de aula a história do colonizado.
foram os indígenas, foram os negros, e aí a gente começa a recontar essa história na perspectiva afro-brasileira ou afro-indígena, que a gente utiliza esse termo como uma referência para tratar assuntos referentes a essa educação antirracista, sabe? É uma educação que não é para tratar o racismo. Quando o racismo acontece, aí você vai lá e você toma uma atitude. Não, é antes. A gente começa antes, construindo uma identidade positivada, uma relação com os conteúdos programáticos através de conhecimento de diferentes autores, porque aí a partir desse momento você não trabalha o conto de fadas só tendo uma princesa branca. Então você traz outras perspectivas, como a Princesa e o Sapo, a gente traz a Moana, a gente traz outras personagens que também retratam o nosso aluno, porque quando você olha para a rede pública, qual é a maioria dos nossos alunos? São alunos negros, então eu busco sempre tratar essa literatura de forma mais diversa, para que o aluno com deficiência também se veja. Então é um pouco disso, sabe? Trazer essas diferentes perspectivas, né, e diferentes olhares para dentro da sala de aula, para que o aluno possa se reconhecer. Eu sou branco, então qual a história que me representa? Eu sou negro, qual a história? Eu sou indígena? Então é assim sucessivamente. Hoje a gente vê na mídia um espaço, né, maior para discutir o tema. Né? A gente vê a imprensa debatendo o tempo inteiro esse assunto. E a gente vê que a literatura também se tornou um pilar, né, de transformação. E quando você fala aí de literatura, eu lembro de obras, de livros que hoje são realmente implementados dentro das escolas, dentro da sala de aula, para que possa trazer isso mais à tona, né? Essa realidade. Acho que é uma forma até de esclarecimento. E você é uma delas, né, que tem também esse poder de, através da literatura, levar essa informação para esses alunos, para essas crianças. Como é que é isso? Escrever para esses alunos. É assim, né? É a novidade que eu tenho para te contar. Eu estou escrevendo literatura infantil. Por quê? Porque eu busquei por muito tempo essa literatura, né? Eu busquei e não acessei. E às vezes, quando eu vou olhando algumas literaturas, eu vejo que muitas vezes, a maioria das vezes, reforça esse lugar de inferioridade. Então, eu ingresso nessa caminhada para escrever livros que meu filho tem orgulho de ler, que se veja, que se enxergue. E aí, a literatura, ela realmente é um divisor de águas na vida de um aluno. Por quê? Porque quando ele acessa uma literatura que o representa, já é meio caminho andado, Arlindo, porque ali ele já está se vendo, se comunicando através de uma literatura que reforça quem ele é. Se você pega uma literatura, o conto de fadas, como eu já falei anteriormente, e você só vê personagens brancos, aquela literatura não diz nada para ele, porque não representa, ou ele vai se ver de maneira totalmente errada. Então, a literatura realmente transforma a vida das pessoas. Eu costumo dizer que uma literatura ruim, ela deforma a infância, ou seja, essa criança vai demorar um tempão para se encontrar nesse mundo, porque ela está se referenciando a literaturas totalmente deturpadas, que não fomentam nele o que é melhor dele. Então, é muito prazeroso para mim hoje escrever. Em breve teremos aí uma publicação. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa obra, né, da professora Lilian Oliveira. Vamos tomar um cafezinho e a gente retoma já já com esse super bate-papo aqui no nosso portal Arlindo Júnior. Estamos de volta com o nosso programa aqui no portal Arlindo Júnior e eu quero desde já agradecer aqui a toda a equipe da MIT Casa pelo acolhimento. Aliás, vale a pena conhecer todas as peças que são vendidas aqui na MIT Casa. São peças personalizadas e olha, tem novidades agora para o Natal. A MIT Casa fica aqui na Avenida Nilo Peçanha, no centro de Araruama. Venha conhecer de perto essa super loja. Voltando com esse super bate-papo, recebendo a professora Lilian Oliveira, falávamos antes do café sobre essas obras que serão lançadas. Já tem título? Já. Esse primeiro livro, ele fala o livro que eu nunca li. Por quê? Porque na minha infância, na minha juventude, eu nunca tive acesso a livros que me representassem. Eu lembro, Arlindo, que minha mãe me deu uma coleção quando eu era criança. Eu morava ainda lá em Mineiros, numa coleção de clássicos. Era preta e branca.
a literatura, mas os traços, eles ficaram marcados, sabe? Sempre aquelas princesas brancas, cabelos lisos. E aí eu conto um pouco dessa trajetória, dessa busca, dessa criança, dessa adolescência, a um livro que a represente. Então, esse livro, ele fala um pouco desse livro que eu nunca li. Então, é um livro que eu vou querer ler, entende? Porque ele representa quem eu sou, quem as crianças negras são. Então, esse é um título bem sugestivo. A editora, ela adorou o título, porque não existe nenhum título com esse nome. E assim, ele veio do coração, sabe? Primeiro, geralmente, os escritores falam que primeiro eles escrevem o livro para depois criarem o título. Não, esse nasceu com o título antes. E aí, a partir dessa história, do título, eu fui desmembrando essa história. A gente tem hoje escritores, artistas, poetas, negros ganhando espaço em toda a mídia, né? A gente vê hoje, inclusive, grandes emissoras de televisão com programas, documentários. Como é que você vê esse espaço hoje? Já que a gente está no mês de novembro, mês da consciência negra, queria que você falasse sobre essa representatividade. Isso é uma forma, na verdade, de esclarecimento, é uma forma de evitar realmente que a gente que a gente tenha mais casos, né? Porque cada dia que passa, a gente escuta e vê reportagens falando sobre, né, violência contra os negros. E a gente percebe que hoje a mídia vem ampliando esse espaço, né? E você vê isso como um canal hoje de comunicação para esclarecer, para conscientizar as pessoas? Assim, é muito importante sinalizar, Lindo, que toda essa representação que a gente vê hoje, ela é reflexo de uma luta muito constante, sabe? Foi um movimento pelo quilombo, né? Sobre a ocupação desses quilombos, foi a luta por direitos e a gente ainda busca por esse espaço. Então, essa representação, ela é muito importante, mas é muito importante também toda a população saber que existe ainda uma luta constante para se permanecer nesse espaço. Não é fácil ter uma pessoa preta em lugar nenhum de poder, de gestão, porque quando você pega os dados estatísticos, por exemplo, você fica a minoria de pessoas que estão no cargo de gestão, em cargos importantes da política, são pessoas pretas. Então, ainda necessita de muita luta e de muito movimento para que isso se iguale. Ninguém aqui quer superar ninguém. Nós queremos o mesmo espaço, os mesmos direitos. Acho que é muito importante também pontuar isso, porque às vezes parece que o negro ele quer estar em outro lugar, um lugar mais importante. Não. Nós queremos equiparação, nós queremos reparação histórica, porque nós fomos os últimos a ocupar as cadeiras escolares, porque existiam leis que te distanciavam disso, direito à casa, tudo isso é uma busca constante. Sim, sair do rótulo da vitimização isso, para os direitos, isso né? aí. Para ser igualitário. Isso aí. Ninguém quer ser superior a ninguém, nós queremos equiparação, nós queremos acesso, sabe, Arlindo? Porque assim, como eu falei, a minha trajetória se transformou a partir do momento que eu ingressei na universidade, mas 10 anos depois do ensino médio. Eu tive que estar trabalhando para poder ter acesso. A gente luta que nossos adolescentes, nossos jovens, saem do ensino médio e têm acesso. É isso que a gente quer, igual a todo mundo. Então, ter representação em todos os espaços é muito importante, mas entendendo ainda que nós ainda estamos muito aquém do que a gente necessita, exatamente pelos casos de racismo do cotidiano. Então, é uma luta constante, é cansativo, e a gente não pode cansar, porque existem outras pessoas que vêm, né, nossos jovens, nossas crianças, a gente precisa ainda lutar para que eles permaneçam nesses espaços. Ainda não está estabelecido, você entende, Arlinda? É um espaço que a gente ainda precisa ocupar. Por muitas vezes, assim, eu passei por situações muito de racismo mesmo no cotidiano. Como eu era gestora, às vezes eu estava no pátio da escola e aí chegava alguém para visitar a escola ou para falar com a direção. Eles passavam por mim no meio do corredor e falavam assim, iam direto na porta da direção. E aí eu permitia. Quando chegava lá que eles batiam, eu posso falar com a diretora, que eles apontavam, é você que é a diretora? Ou seja, às vezes está tão dentro de você, sabe, tão interiorizado o racismo, que você nem percebe que você reproduz isso no cotidiano. E por isso que eu digo que é uma luta constante, a gente não pode ainda comemorar, se é isso que você me pergunta, sabe? Não podemos ainda descansar e comemorar, a gente ainda precisa persistir, sabe, se graduar cada vez mais, se aperfeiçoar,
não só pela gente, mas por quem ainda virá para ocupar esses espaços futuramente. A gente falou de vitimização, mas eu não posso deixar de perguntar. A gente hoje vive um momento delicado, né? A gente passou recentemente por problemas sérios em relação à violência no estado do Rio de Janeiro, né? Um massacre envolvendo vários jovens, e eu não quero entrar no mérito da questão da segurança pública, mas eu queria te perguntar se hoje você considera, dentro desse quadro que a gente vive, principalmente de violência doméstica, a mulher, né, preta é a que mais sofre? Sim. A Lei Maria da Penha de 2005, né? E aí a gente ainda tem ainda um aumento graduativo de número de mulheres negras. Mais de 50% das vítimas de agressão física são as mulheres negras, principalmente porque o corpo negro ele foi muito subalternizado, então isso reflete socialmente. Então quando você chega na delegacia para denunciar, a primeira pergunta que eles fazem: o que você fez para você, para acontecer aquela violência? Eles falam... legitimam mesmo essa prática, porque o corpo negro, né, é um corpo ainda objetificado, né? Quando você pensa, né, em termos racistas, então é cor do pecado, é urubu. Então, toda a ciência social e a científica também, Arlindo, ele traz essa desumanização para esse corpo. Então, a escola, o letramento racial, ele é muito importante também para tirar esse estigma. E não é fácil lidar com esses rótulos, não né? é. Não é, porque assim, você vê que os aparelhos sociais, eles reproduzem isso. A televisão, por muito tempo, legitimou isso através de estereótipos. Por exemplo, hoje a gente vê em protagonismo negro, né? Mulheres protagonistas e tal. Mas por muito tempo o que foi reproduzido é o quê? A empregada doméstica, é a mãe solteira. Existem outros tipos de família. Eu trago um pouco disso também na minha literatura, de famílias que vão à praia, naturalizando esse tipo de relação que, por muito tempo, ele também representa o negro na literatura como, é a mãe solteira, é a criança descalço. Então, eu tiro isso um pouco dessa literatura, trazendo possibilidades, né? Que é aquela coisa que você acabou de falar, não é mimimi, sabe? É realidade, mas existe outras realidades. A gente não é só isso, sabe? Existem outras relações que a gente precisa construir e reproduzir também para que as nossas crianças tenham acesso. É importante a gente ver a mulher preta num lugar de destaque, né? E quando eu falo isso, eu lembro da professora Lília Oliveira à frente de um evento importante da nossa cidade, que é a Feira Literária. Que não é um evento fácil, né, de fazer, de organizar, de criar, e você sempre esteve ali, principalmente nos bastidores. Como é que é isso, né? A mulher preta desenvolvendo um trabalho, né, de excelência e que consegue, na verdade, ter um resultado muito positivo, né? Depois que você vê aquilo pronto, aquele evento funcionando, a gente sabe que tem toda uma logística, né? São várias pessoas envolvidas e o secretário da pasta, a secretária da pasta te dando a liberdade para você caminhar, para você realizar, né, aquele evento. Como é que é para você essa experiência? Arlindo não falou, mas hoje eu sou diretora do Departamento de Ensino Pedagógico do município, então toda a parte pedagógica perpassa pelo meu departamento e a Feira Literária é um desses eventos no qual o meu departamento gerencia. E aí, né, quero agradecer muito aqui a minha secretária, a minha equipe, sabe, que é ali aquela equipe que você pode dar o desafio, que eles vão lá, mas sim, existe muito de mim ali, porque em relação principalmente aos convidados, né, essa literatura preta que esteve presente, esses convidados, mas também tem muito dessa nova gestão, sabe? Acho que essa nova gestão ela trouxe essa liberdade da gente poder atuar. A secretária Valéria é uma pessoa muito potente, uma pessoa que já vem nessa militância da educação, então ela acredita muito e potencializa a sua equipe. Então estar ali vendo todos esses acessos, principalmente porque esse ano foi um diferencial, nossos alunos puderam escolher literatura e ver passando na mão desse aluno literatura de autores negros que eles conheceram na escola, para mim foi impactante, foi muito importante, sabe? E lembrando sempre que a educação não se faz sozinha, então ali nós tínhamos uma equipe toda trabalhando, não existiu assim um protagonismo, como você falou, eu sou do bastidor, eu tô ali para dar suporte, eu tô ali para construir junto, mas eu enxergo sim, Arlindo, que eu tenho uma pitadinha ali de incentivo, de leitura para a formação da minha equipe de atuação da SEDUC, eu tenho ali sim muitas proposições em relação
a esses acessos, que literatura ler, como ler, por que ler. Então, eu acho sim que eu tive uma contribuição muito significativa para a construção e consolidação de uma literatura preta presente na feira literária. Quero até aproveitar aqui o espaço e deixar um abraço para a secretária de Educação, Valéria Amaral, que com certeza está assistindo a gente. Essa feira, como eu falei, é uma feira importante para a cidade. Recebeu nomes também relevantes como Conceição Evaristo, né? Que é uma referência. Conceição Evaristo, a gente fala que é uma entidade. Quando ela chega, ela preenche aquele espaço. E assim, eu tive a oportunidade, né? Eu estava lá no bastidor, e a minha secretária vem aqui, me ligou, fui, e eu tive a oportunidade de conversar com Conceição, assim. E Conceição, para mim, é uma referência, não só pela literatura que ela escreve, Arlindo, mas como ela conduz isso. Eu tenho me inspirado muito nas falas dela, porque ela fala o seguinte: eu estou aqui para pavimentar esse caminho para os outros passarem. E às vezes a gente olha alguns autores, algumas representações, que eles querem o protagonismo. Ela não, ela quer que todos tenham acessos igual a ela. Então é uma fala que acolhe, uma fala que empodera, mas também uma fala que te liberta desse padrão, sabe? De ser só aquilo, naquela caixinha, não. Ela diz o tempo inteiro que você pode ser potente, que ela foi reconhecida muito tardiamente e que outras pessoas podem acontecer com outras pessoas. Então, Conceição, para mim, é essa referência dessa pessoa. Inclusive, ela foi uma pessoa que foi homenageada na feira, que foi uma sugestão da nossa secretária, e a gente acolheu com muito amor, porque eu acho que é isso, sabe? Conceição, ela precisa ser vista e reconhecida viva. Por muitas vezes a gente busca, né, essa referência com quem já passou, que foi muito importante. Maria Filipa, Machado de Assis, mas a oportunidade de referenciar uma autora viva que você pode tocar, conversar, é diferente. Então foi muito importante mesmo a Conceição estar conosco, sendo a nossa homenageada na feira. A gente está quase no finalzinho do nosso programa, aqui direto da MIT Casa. Você falou o tempo inteiro de liberdade. E como a gente está, né, nessa mês da consciência negra, o que representa hoje para você a liberdade, a palavra liberdade para a mulher preta? É estar num espaço em que você não seja excluída das decisões, é estar num espaço que você contribua na sua plenitude, é você se sentir tão à vontade em estar naquele meio sem ser excluído em nenhum momento, e também se sentir livre para você acessar qualquer tipo de status. Então você pode ser gestora, você pode ser escritora, você pode ser professora, você pode ser merendeira, mas principalmente você pode ser quem você é, através da sua ancestralidade, vibrando e emancipando outros que virão. Isso para mim é liberdade. Para a gente terminar, eu quero uma mensagem de força, uma mensagem de otimismo, de uma mulher que eu sou suspeito em falar, né? A gente tem uma relação, né, de muito tempo profissionalmente, a gente se conhece há muito tempo e a gente sabe do seu engajamento, da sua dedicação ao que faz e principalmente a sua representatividade, né, e que não é de hoje. Deixa essa mensagem de força, de otimismo para quem está assistindo esse programa tão especial no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Que a nossa representação não se resuma ao Novembro Negro, que ela seja no cotidiano, uma construção diária, para que outras pessoas possam se inspirar em você. Que o seu legado ele não seja algo que você traga só para si mesmo, para você ocupar aquele espaço, mas que você abra o caminho para que outras pessoas possam ocupar. E que nós, pessoas negras, possamos nos sentir contemplados na sua plenitude de habilidade, na sua plenitude de ser e na sua identidade racial. Se você é uma mulher negra que se sente à vontade alisando seu cabelo, não tem problema. Se você é uma mulher negra que assume seus cachos, também não é um problema. Se você é um menino negro que gosta de dançar, se você é um homem negro que gosta de fotografar, de transitar por espaços políticos, seja você. Ocupe o espaço em que o seu coração e que as oportunidades elas sejam para todos e que você consiga se conectar com essa oportunidade e seguir em frente. Novembro Negro, nós estamos aqui para resistir e para existir na nossa plenitude.
Pode ter que... Mulher preta, educadora, formada em serviço social. O que mais falar da professora Lilian Oliveira? Foi muito bom te receber aqui, a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre as suas experiências de vida, sobre o seu início, o seu começo, e essa mensagem que você deixou assim, que foi lá no fundo, né, para quem está assistindo a gente, que sirva de lição para quem está, na verdade, né, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui com a gente do programa do Portal Arlindo Júnior. Eu que agradeço, Arlindo, é muito bom realmente estar com você. Eu me senti à vontade aqui na MIT Casa, esse lugar lindo, acolhedor, e também um espaço de conhecimento e reconhecimento. É muito importante profissionais de diferentes áreas estarem aqui sentados do seu lado, porque eu falei coisas que eu nem lembrava mais sobre a minha trajetória, e revisitar esse lugar também me empodera, também me coloca em outro lugar. Então eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. Foi um super bate-papo com essa mulher empoderada, professora Lilian Oliveira. Quero agradecer a você pela audiência, pelo carinho, e curta, comente, compartilhe sempre os nossos vídeos nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Até o próximo programa.